Mas é interessante, dois pontos antes da independência que eu acho que relata bem o que você acabou de colocar. Primeiro, é a negociação de Dom João VI para elevar o Brasil à categoria de reino no Congresso de Viena com Metternich, família, né, justamente os Habsburgo, que é a Dona Leopoldina, para elevar o estatuto de reino, para colocar no mesmo, equiparar junto a Portugal e ele poder governar Portugal e o Brasil do próprio Rio de Janeiro. Então essa foi a primeira grande jogada diplomática nessa elevação do Brasil a reino. E depois da Revolução do Porto, e José Bonifácio preparou um relato extraordinário com as exigências que poderia criar uma monarquia constitucional das duas nações. Então existia, como você bem colocou, uma ideia de não ter a separação, mas de manter o Reino Unido. Aí foi a grande frustração com as cortes portuguesas. Mas isso aí é interessantíssimo porque o José Bonifácio ele escreve esse documento com apontamentos aos deputados que vão às cortes. E já nesses apontamentos ele falava da tentativa de criação de uma faculdade de Direito de São Paulo. Que daí isso vai acontecer em 27, mas em 20 ele já 21 ele já estava pensando nisso. E realmente, na verdade, essa criação do Brasil como reino era algo que o Dom João faz no momento certo e dentro de uma explicação plausível para justificar perante Portugal por que ele estava elevando o Brasil a reino. Porque por ele não saia mais do Brasil. Exatamente. Isso é claro, ele não tinha menor vontade e ele vai morrer dizendo que ele foi feliz no Brasil. Ele tem umas saudades, até pouco antes de morrer ele fala do Brasil e fala de saudades que ele foi rei, que ele sente saudades do Rio de Janeiro, principalmente. Aliás, o Dom Pedro também, quando vai embora, também morre de saudades do Rio de Janeiro. Mas havia essa questão do pensamento de uma construção. Eu comento que o Dom João, ele foi o primeiro a pensar no Estado brasileiro, como transformar essa colônia num país. Isso. O Dom Pedro criou a questão política, né? O rompimento e vamos construir daqui vamos partir. E o Dom Pedro II, ele vai consolidar essa independência e transformar esse monte de província, que nem se conversava direito ainda na época do Dom João, num país, né? É isso que a gente pensa... O termo brasileiro vai ser cunhado durante o processo da independência em 22. Antes você tinha paulista, tinha mineiro. Como os americanos hoje, né? Quando você pergunta ao americano de onde que é, ele fala que é do estado. Eu sou da Flórida, ele eu sou do Texas. Ele não fala, eu sou dos Estados Unidos. E o Brasil era assim. Tanto que tem vários ditos, várias questões de quem ia estudar em Coimbra. Tem muita sátira envolvendo brasileiros. E nunca eles se referem a brasileiros. É sempre do local de origem da província, da capitania que veio. Então, os baianos, os mineiros, os fluminenses, os paulistas, pernambucanos, nunca é brasileiro, né? Tanto que você vai ter cunhado a primeira tentativa, 1808, é o Correio Brasiliense, né, do Porto da Costa. Né, daí vai ser Brasiliense, aí depois, já em 22, vai começar brasílico, brasiliano, até que vira brasileiro. Quer dizer, até a nossa ideia de nação ela vai ser construída nesse período. Agora, é extraordinária essa ideia da construção da nação brasileira com Dom João VI, Dom Pedro I e consolidando com Dom Pedro II, no momento, como eu falei na abertura do programa, no qual a América Espanhola estava se fragmentando em pequenas repúblicas, uma porção de guerra civil, governos instáveis, e aqui nós conseguimos implementar uma monarquia constitucional, com o parlamento funcionando, com eleições periódicas, alternância de poder entre partido liberal e conservador. Isso é herança desta tradição Bragança e Habsburgo, né? Sim, porque uma coisa que é facilmente explicável é que eles, por exemplo, no reino, né, durante o reino da Maria I e anteriormente, você tinha envio de imagens para cá de quem eram esses governantes, você tinha a realização de festas
por acontecimentos desses governantes em Portugal. Então, eu achei uma descrição interessantíssima, que parece um carnaval. A comemoração que o Rio de Janeiro faz do casamento do Dom João com a Carlota Joaquina. Isso porque ele nem era herdeiro do trono quando ele casa, era o irmão dele, o Dom José. Verdade. É assim, a descrição está na biblioteca, tá na biblioteca, está no arquivo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. É um documento interessantíssimo que mostra os carros alegóricos, então, e até o caminho que fizeram até chegar no passeio público, as arquibancadas que foram construídas. Então, quer dizer, mesmo esse parâmetro, né, meio carnavalesco, que eles chamavam de arquiteturas efêmeras, você tem essa festividade marcando um ponto, né? Então você tem essa aproximação desse povo, mesmo na parte de festas e tal, mas você tem essa lembrança sempre presente aqui no Brasil, assim como era no resto da América Latina, com os reis espanhóis. Porém, de repente, eles vêm para cá. Na hora que eles vêm para cá, isso se cristaliza. Né, esses influencers, vamos pensar hoje em dia, né? Esses influencers chegaram, então é muito mais fácil você ter essa construção dessa ideia de país, de unidade, tendo um centro, do que tudo sendo dividido e cada elite local falando que quem vai mandar é ela, que é o que acaba acontecendo no resto da América Espanhola. E é até mesmo que a Carlota Joaquina tenta evitar, porque ela, durante algum tempo, ela tenta reivindicar para si o título de regente do pai e do irmão que estão aprisionados pelo Napoleão na Espanha, da América Latina, pelo menos da região do Prata, da Argentina e tal. E Buenos Aires, uma parte de Buenos Aires queria ela como regente, mas aí já começa essa questão das elites locais, não, vamos nós mandarmos, e aí começa essa fragmentação toda. Agora você colocou muito bem essa história dos influencers do século XIX. Com Dona Leopoldina veio uma expedição gigantesca de artistas, cientistas e certamente dos franceses também, e isso colabora muito para criar uma imagem desta exuberância brasileira, né? Das florestas, dos povos, dos indígenas, da beleza do Rio de Janeiro. Ou seja, é uma imagem que começa a se plantar lá fora, sobre o Brasil, que não só dessa exuberância natural, como também desse reinado, né? Apesar da péssima reputação do Dom Pedro I como homem, mas não como imperador, porque afinal de contas ele acabou implementando essa monarquia constitucional no Brasil. Lógico que a fofoca das amantes era muito mais interessante naquela época do que a parte do governo, mas o fato é que o governo existiu, permaneceu. Tivemos situações complicadíssimas, como revoltas locais, e nós conseguimos sobreviver tudo a isso e conseguir passar um regime que durou, uma Constituição que durou 60 anos, 65 anos. Uma coisa que sempre me falam mas naquela época tinha o poder moderador, tinha não sei o que. Só que ninguém analisa o que era aquela época, essas outras repúblicas aqui da América, ou mesmo os Estados Unidos. Quer dizer, a gente nasceu, deu problema, ele fechou o Congresso, a Assembleia Constituinte, depois ele mesmo da Constituição, enfim, tem vários problemas aí. Mas o que foi plantado vai durante 70 anos, mais de 70 anos. Então, houve realmente uma tentativa de manter um funcionamento desse Estado que foi criado e ele permaneceu. Isso é importante dizer. Tipo, o que aconteceu com o resto da América Latina? A gente teve uma boa partida inicial, né? E fora que o tamanho que a gente mantém até hoje, o Brasil. Exatamente. Quer dizer, é fruto ainda disso.